Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais um conteúdo de matemática. Hoje falaremos sobre sistema monetário, sobre o nosso dinheiro. Alguém aí sabe como é que funciona? Sabe qual é a nossa moeda? Então hoje vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vem comigo. Então vamos lá ao nosso sistema monetário. Aqui eu representei até as cédulas: R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e a mais nova cédula que nós temos, R$200. E temos também as moedas: 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e a moeda de R$1. Vamos ao próximo aqui. Então vamos saber agora o que é sistema monetário. Sistema monetário é o conjunto de cédulas de moedas de um país, ou seja, o dinheiro. Vocês sabem qual a moeda do nosso país? Se alguém sabe aí, já gritou, né? Nós temos como moeda o real. Vamos ver aqui como é que a gente encontra as moedas e como é que a gente escreve em forma de dinheiro e como a gente lê. Temos aqui a moeda de 5 centavos, que eu escrevo desse jeito, 5 centavos, e eu represento em forma de dinheiro usando o R, que é do real, e o cifrão, que quer dizer dinheiro. Então, esse R aqui quer dizer que nossa moeda é o real, a moeda do nosso país, do Brasil, é real. E o cifrão quer dizer que é dinheiro. Então, temos aqui representados desse jeito. Vocês estão observando que aqui eu estou usando vírgula, porque é um número decimal. Toda vez que eu falo de dinheiro, eu estou falando de números decimais. Aqui eu uso vírgula para poder representá-los. Está vendo a parte que está na frente aqui antes da vírgula, que é a parte inteira. Nesse caso, como são os centavos, nós não temos parte inteira, então representamos como zero. Passo uma vírgula e temos aqui a parte decimal, que é o 0 e o 5. Então eu tenho aqui 5 centavos. 10 centavos representando na escrita e representando também como dinheiro, que eu represento com as letras R de real, S que é cifrão, quer dizer dinheiro, e aqui está representado 0,10 que é 10 centavos. Temos aqui 25 centavos, que eu também represento do mesmo modo que eu representei as outras moedas. Vamos às próximas moedas. Moeda de 50 centavos representada na escrita e na escrita de real, em dinheiro, dessa forma aqui. E a moeda de R$1 que eu represento dessa forma. Vamos a mais um pouquinho. Agora eu tenho as cédulas. Falei para vocês das moedas e todas as moedas que nós temos. Nós não temos moedas de 1 centavo. Elas foram eliminadas. Então, quando temos que pagar alguma coisa que, por exemplo, R$19,99, já arredonda para 20, porque não temos moeda de 1 centavo, tá bom, gente? Então, temos como cédula R$2, que eu representei de duas formas, com número e com a escrita, e temos aqui a escrita em forma de dinheiro: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e R$200, que é a nossa nova cédula. Eu não peguei ainda, vocês já pegaram em R$200? Então vamos ver aqui como representar. Duas moedas de 50 centavos é igual a R$1. Se eu somar essas duas moedas aqui de 50 centavos, eu vou encontrar R$1. 4 moedas de 25 centavos é igual a R$1. E 10 moedas de 10 centavos é igual a R$1. E 20 moedas de 5 centavos é igual a R$1. Então, quando vocês tiverem as moedinhas e quiserem saber se é R$1 que forma, só é você fazer da seguinte maneira: fazer a soma das moedinhas e você vai encontrar se já deu R$1 ou mais de R$1. Ou seja, vocês têm que somar.
R$1 é igual a 100 centavos. Se eu dividir R$1 aqui, eu encontro 100 centavos de real. Vamos agora ao nosso desafio para ver se vocês aprenderam um pouquinho sobre o nosso sistema monetário. Uma coisa que eu vou deixar claro para vocês: a única instituição que pode fabricar as moedas e as cédulas é a Casa da Moeda do Brasil. Nenhum outro lugar pode fabricar, tá bom, gente? Vamos ao nosso desafio aqui. Vamos calcular 50 centavos mais 50 centavos, quanto é que dá? Eu represento 50 centavos da seguinte maneira: 0,50, que é a parte inteira que fica antes da vírgula, e a parte decimal que fica depois da vírgula. Prestem atenção aqui. Olha só quando eu vou representar 50 centavos mais 50 centavos. Eu coloco um número debaixo do outro e respeita a posição da vírgula. Tem que ser vírgula debaixo de vírgula. Se não colocar assim, vai ficar errada a soma. Então, eu sempre vou somar da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, certinho? Então, vamos fazer esse cálculo para ver quanto é 50 centavos mais 50 centavos. 0 mais 0 é igual a 0. 5 mais 5 é igual a 10. Eu posso colocar esse 10 todo aqui, gente, já que tem números ainda para ser calculados? Não, eu ponho o 0 aqui, ponho 1 aqui em cima do 0, passo a vírgula, não posso esquecer de passar a vírgula, e vou calcular agora. 1 mais 0 é igual a 0, 1 mais 0 é igual a 1, 1 mais 0 é igual a 1, então aqui eu tenho R$1. Então, 50 centavos mais 50 centavos é igual a R$1. Vamos ao próximo. Tem outra aqui. Vamos calcular quanto é R$1 mais R$5. Eu representei R$1 desse jeito, em forma de dinheiro mesmo. Presta atenção que eu botei o R e o cifrão na frente para dizer que trata-se de dinheiro e é um número decimal que tem vírgula. Aqui eu tenho R$1, 1,00, e tenho R$5, 5,00, e tenho que calcular da direita para a esquerda, respeitando a vírgula, ou seja, vírgula debaixo de vírgula. E agora eu posso calcular. 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 0 é igual a 0, passo a vírgula e vou somar. 1 mais 5 é igual a 6. Então, R$1 mais R$5 é igual a R$6. Vamos ao próximo aqui. Vamos calcular agora R$20 mais R$1,50, que é R$1 mais 50 centavos. Eu pus aqui de propósito para a gente ver, né, que aqui não tem todas as casas. Então, como é que eu faço? Eu tenho que respeitar a vírgula. Botei o R$20 em cima, que é o número maior, que é o dinheiro maior que eu tenho aqui, e R$1,50 embaixo, começando sempre da direita para a esquerda. Então, botei 0, 5, passei a vírgula na mesma posição que está em cima, eu botei embaixo e coloquei o número 1. Então, 0 mais 0 é igual a 0, 0 mais 5 é igual a 5, passo a vírgula, 0 mais 1 é igual a 1, repito 2 porque não tem outro número para calcular que o 2. Então, R$20 mais R$1,50 é igual a R$21,50. Agora eu quero que vocês peguem a apostila 4, o caderno 4, para a gente fazer umas atividades, para a gente fixar um pouquinho mais o que foi estudado hoje. Se vocês não estão com o livro ainda na mão, com a apostila, pausem o vídeo e vá pegar, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, na página 183, diz da seguinte maneira: escreva as quantias usando a escrita do real. Vocês viram que eu mostrei as moedinhas, nós fizemos alguns cálculos e aqui eu vou representar na escrita do real, que é na escrita do dinheirinho. Então, eu vou botar aqui o R e o S cifrão, que é o cifrão chamado, e eu vou representar aqui 15 centavos.
a parte inteira, que aqui é 0, passo a vírgula e ponho o número 15. Então, tenho aqui representado na forma de real 15 centavos, tá bom? Então, vamos à letra B, R$1,75. R$1 é a parte inteira, passo a vírgula, 75 centavos é a parte decimal, 75. Vocês põem o R e o cifrão antes para a gente poder representar. Letra C, R$3,20. Então, a parte inteira aqui é R$3, fica antes da vírgula, passo a vírgula e boto 20 centavos, que é a parte decimal que fica depois da vírgula. R$40,05. R$40 é a parte inteira, fica antes da vírgula. Então, ponho R$40, ponho a vírgula, 5 centavos. Represento aqui 5 centavos e fica desse jeito aqui. R$140,30. R$140 é a parte inteira, fica antes da vírgula. Eu ponho 140, passo a vírgula e 30 centavos é a parte decimal, fica depois da vírgula. Vamos à segunda questão. Caio tem 87 moedas de 10 centavos e quer trocar por moedas de R$1. Então, vou pegar 87 e vou multiplicar por 10 para saber aqui quantos centavos Caio tem. Toda vez que eu tenho um número multiplicado por 10 por 100 por 1000, o que é que eu faço? Repito o número e a quantidade de zeros que tem. Então, quantos centavos Caio tem? Caio tem 870 centavos. Certinho, gente? Então, vamos à próxima aqui, que é ainda na página 184, só que agora a letra B. Represente com a escrita do real a quantia que ele receberá em moedas de R$1. Quanto é que Caio vai receber em moedas de R$1, gente? Então, em moedas de R$1, ele vai receber R$8, que eu represento dessa seguinte maneira. A quantia que sobrará sem ser trocada foram 870 moedas, né? Centavos, na verdade, que dá R$8,70. Eu posso dar em moeda de R$1, R$8. E tem os 70 centavos. Então, o que não foi trocado foi os 70 centavos que eu represento dessa forma. Certo? Vamos à letra C. Escreva por extenso cada uma das quantias do item anterior. Cada um. Então, ele quer que eu represente R$8 e depois 70 centavos. Então, eu vou escrever aqui, primeiro, R$8 na primeira linha e na segunda linha eu vou escrever 70 centavos. E aqui eu representei as duas partes que ele me pediu. Escrevo por extenso cada uma das quantias. A primeira quantia, R$8. A segunda quantia, 70 centavos. Vamos à terceira questão. Bia contou o dinheiro que economizou no mês. Ela economizou uma cédula de R$10, 5 moedas de R$1, 4 moedas de 25 centavos, 4 moedas de 50 centavos e 20 moedas de 10 centavos. Como é que eu posso saber quanto a Bia economizou no mês? Então, posso fazer da seguinte maneira, eu posso fazer uma multiplicação. Lembra aqui, quantas cédulas de R$1 ela tem? De R$10. Ela tem uma cédula de R$10, então eu vou multiplicar 1 vezes 10, que é referente a essa uma cédula de R$10. Ela tem 5 moedas de R$1, então vou multiplicar 1 vezes 5.
ela tem 4 moedas de 25 centavos, então vou multiplicar 4 vezes 25. Ela tem 4 moedas de 50 centavos, então vou multiplicar 4 vezes 50. E ela tem 20 moedas de 10 centavos, e eu vou multiplicar 20 por 10 para ver quanto é que vai dar no final. A primeira aqui, uma moeda, uma cédula, na verdade, de 10 reais. Então, eu vou multiplicar 10 por 1, que dá 10. 5 vezes 1. Aqui eu vou fazer essa multiplicação de 5 vezes 1. 1 real vezes 5, que dá 5 reais. Eu tenho aqui 4 moedas de 25 centavos. Então, eu vou multiplicar 25 centavos por 4 e eu vou achar 1 real. 4 moedas de 50 centavos, eu multipliquei 50 centavos por 4. Deixa eu explicar como foi que eu encontrei aqui. 4 vezes 0 é igual a 0, 4 vezes 5 é igual a 20, pôs o 0 e subiu 2. 4 vezes 0 é igual a 0, desço 2 aqui, que eu não preciso multiplicar, só repetir. E respeito à vírgula. Se tem 2 casas decimais depois da vírgula, aqui também ficará 2 casas decimais. Dessa mesma forma que a tia fez aqui. E 20 vezes 10. Então, 10 centavos vezes 20. E eu vou encontrar 2 reais fazendo a multiplicação e respeitando também quantas casas decimais eu tenho depois do zero. Depois da vírgula. Então, eu tenho 2 casas decimais, eu coloquei desse jeito. Para encontrar a quantia que a Bia possui, eu vou pegar todos esses resultados que eu encontrei e vou fazer uma adição. Quando eu fiz a adição de 10 reais, mais 5 reais, mais 1 real, mais 2 reais, mais 2 reais, eu encontrei 20 reais. Então, aqui eu posso dizer que Bia tem 20 reais, ou seja, que ela economizou 20 reais. Agora, eu tenho que escrever por extenso essa quantia, escrever com palavras. Então, vou escrever dessa forma, 20 reais. Agora, vamos ao quadro aí, a quinta questão. A quarta questão eu deixei para vocês fazerem, para praticar um pouquinho. E pulei para a quinta questão para a gente entender como funciona. Complete os quadros. No primeiro quadro da letra A, está dizendo aqui cédulas de 2 reais, a quantia em reais. Então, o que é que vocês devem fazer? Eu tenho cédulas de 2 reais. Quantas cédulas de 2 reais aqui? 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Quantas cédulas de 2 reais aqui? 10. Então, vou pegar o 2, vou multiplicar por 10, que vai dar 20. Quantas cédulas de 2 reais aqui? 100. Então, 2 vezes 100 é igual a 200. 2 vezes 1000 é igual a 2.000. E 2 vezes 10.000 é igual a 20.000. E assim eu encontrei aqui, completei o primeiro quadro da letra A. Aqui já é diferente, são cédulas de 20 reais. Então, vou multiplicar os 20 reais por 1, por 10, por 100, por 1000 e por 10.000. 20 vezes 1 é igual a 20. 20 vezes 10 é igual a 200. 20 vezes 100 é igual a 2.000. 20 vezes 1.000 é igual a 20.000. E 20 vezes 10.000 é igual a 200.000. Certinho, gente? Então, na página 184, nós já preenchemos os 2 quadros. Eu tenho aqui a letra C, que já é da página 185, que nós vamos fazer aqui do ladinho. Escreva as regularidades que você observou nos 2 quadros. Então, o que nós podemos observar nesses 2 quadros? Podemos observar que a quantidade de cédulas foi aumentando de coluna para coluna 10 vezes. Então, vamos preencher aqui da seguinte maneira. A quantidade
aumentou de uma coluna para outra 10 vezes, tá bom? Então, vou repetir, já que aqui ficou bem pequenininho. A quantidade de cédulas aumenta de uma coluna para outra 10 vezes. Bem como, né, a gente pode perceber que aumentou 10 vezes e que o dinheiro também, o real, também foi aumentando da mesma maneira. Então, vocês completam a letra C dizendo que a quantidade de cédulas aumenta de uma coluna para outra 10 vezes. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Então, gente, hoje nós falamos um pouco sobre o sistema monetário. Vimos que nossa moeda é o real. Vimos as moedas que nós usamos de 5, de 10, de 25, 50, de R$1, bem como as cédulas também que nós utilizamos. E também aprendemos um pouco como calcular, respeitando as vírgulas. Então, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!